O canal Reinando em Vida convida você a se tornar um colaborador. Semeie em nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos e dublagens para a edificação do corpo de Cristo. Esse é um ministério independente e por isso precisa da sua participação. Seja um multiplicador dessa visão, curtindo, compartilhando o vídeo com mais pessoas e ofertando para a manutenção do trabalho missionário. Bem-vindo a esse vídeo de introdução em que eu falarei sobre o meu novo livro, O Chamado de Jesus. E eu falarei sobre uma nova série de vídeos que eu irei fazer. Juntamente ao meu novo livro, O Chamado de Jesus, eu irei fazer um novo vídeo para cada capítulo no livro, em que eu irei compartilhar um pouco sobre o capítulo e irei te ajudar a obedecer o chamado que Jesus tem dado a você. O novo livro, O Chamado de Jesus, possui 26 capítulos, então, junto a esse vídeo de introdução, eu irei postar outros 26 novos vídeos, um a cada 2 ou 3 dias. E eu realmente acredito que isso pode não apenas transformar a sua vida, mas também transformar a vida de muitas pessoas ao seu redor. E quando entendemos que não precisamos estar em uma plataforma na África, ou estar em uma igreja atrás de um púlpito para darmos frutos, isso transforma tudo. Sim, você precisa entender que a sua casa é uma igreja. Sua cozinha pode ser uma plataforma, seu banheiro é o local onde você pode batizar pessoas para Cristo, e assim por diante. Nossa vida, na vida cotidiana, é que devemos dar frutos. A colheita está pronta, mas os trabalhadores são poucos. Ou os trabalhadores não entendem isso. O mundo está enlouquecendo agora mesmo. O mundo está sendo abalado agora mesmo. Há o coronavírus, há novas leis, há teorias da conspiração, notícias falsas, há medo, terror e temor. O que está acontecendo agora? Qual é a verdade por trás de tudo isso? Como isso acabará? Há muitas questões sendo levantadas agora mesmo, e eu tenho certeza que o mundo nunca mais será o mesmo. O mundo está mudando, e a igreja também. A igreja, como nós conhecemos, como temos hoje, não irá permanecer no futuro. A igreja precisa se transformar. Mas Deus está no controle. E uma coisa é certa, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13, verso 8. E a resposta é que você e eu, e todos os outros, o encontramos. Nós realmente começamos a ser diligentes sobre nossa vida com Ele, de modo que começamos a obedecê-lo e a obedecer o chamado que Ele nos deu. Você sabia disso? Ao mesmo tempo, esse é um momento muito animador. É um momento muito emocionante de estar vivo. Por quê? Pessoas estão sendo abaladas, isso é verdade. Cristãos estão sendo abalados, isso é verdade. Mas isso é bom, por quê? Porque assim nós descobrimos onde nós verdadeiramente temos colocado a nossa esperança. Nossa esperança está nele ou está no governo? Nossa esperança está em nossa saúde? Nossa esperança está em nosso sistema? Onde estamos firmados? Em muitos lugares agora as leis estão sendo alteradas. Então agora mesmo muitas igrejas estão tendo que fechar as portas. Elas não podem mais ter as grandes reuniões, então precisam se encontrar em grupos pequenos. Quando eu ouvi sobre isso, eu apenas pude pensar, uau, isso pode ser muito bom, porque a colheita está pronta e esse é o momento de acordarmos. É o momento de começarmos a viver o que Jesus nos chamou para viver. Alguns anos atrás eu escrevi 2 livros. Um deles é A Última Reforma, e ele tratava sobre a igreja e como nós, como igreja, precisamos de uma reforma. Precisamos sair do sistema velho. Precisamos voltar à vida que lemos no livro de Atos. O livro A Última Reforma é ao mesmo tempo o nosso testemunho. Meu testemunho, a maneira como eu saí disso e como comecei a ver frutos maravilhosos. Eu tenho uma citação no livro A Última Reforma que é: o cristianismo começou em Israel como um movimento de crentes que eram guiados pelo Espírito Santo, curavam os enfermos, expulsavam demônios. Isso começou como um corpo vivo, o corpo de Cristo. Então foi para a Grécia, se tornou uma filosofia, foi para Roma e se tornou uma instituição, e foi ao resto da Europa e se tornou como uma cultura. Ele veio para a América e se tornou um negócio, um empreendimento. Então, iniciou como um corpo e acabou se tornando um negócio. Mas, se fazermos de um corpo um negócio, isso não é prostituição?
E foi isso que fizemos, temos prostituído o corpo de Cristo. Nós nos distanciamos tanto do que Jesus queria que fôssemos. E nesse livro, A Última Reforma, eu falei sobre também igrejas nas casas, que precisamos voltar a ser simples e voltar à vida poderosa que nós lemos no livro de Atos. Fora das megas igrejas, voltar ao que é simples, mas ao mesmo tempo real. E onde poderosas coisas aconteciam quando as pessoas se reuniam em suas casas. Porque megas igrejas não prevalecem quando a perseguição as alcança. As megas igrejas, as igrejas como conhecemos, não são adequadas para o futuro. E vemos isso agora mesmo com o coronavírus. Como muitas leis têm sido alteradas, muitas coisas têm sido fechadas, muitas igrejas estão precisando fechar. Então a Última Reforma trata sobre a igreja e o chamado à reforma. É sobre a necessidade de uma reforma para a igreja. Eu escrevi um outro livro chamado Cristão, Discípulo ou Escravo. Ele não trata muito sobre a igreja, mas sobre o que é ser discípulo, sobre os custos de seguir a Cristo. E que nós, se queremos segui-lo, precisamos negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz para sermos capazes de segui-lo. Precisamos nascer de novo. Não basta ter fé em Deus. Não basta ir à igreja. Não basta ler a Bíblia. Precisamos nascer de novo e precisamos obedecer a Jesus. Precisamos seguir a Jesus. Nesse livro eu tratei sobre como Jesus nunca usou a palavra, entre aspas, cristão. Isso nunca saiu de sua boca, nenhuma vez. Ele usava a palavra discípulos. Discípulos. E eu falei sobre o que é ser um discípulo nesse livro. Que um discípulo, ele é um aprendiz. E muitas pessoas têm sido abençoadas por esses dois livros. A Última Reforma e Cristão, Discípulo ou Escravo. Mas agora eu estou com um novo livro. O Chamado de Jesus. E em que estou dando um passo à frente. Em que tratamos sobre o que realmente Jesus nos chamou para fazer. Sobre o que Ele quer que façamos, como Ele deseja que o obedeçamos. Sobre qual é o chamado de Jesus para você e sobre qual é o chamado de Jesus para mim. E como fazemos para obedecê-lo. E você verá que Jesus nunca nos chamou para termos um belo prédio de igreja, convidar pessoas para irem lá todo domingo e nos assentar e esperarmos as pessoas entrarem, então compartilharmos o evangelho com elas. Ele nunca nos chamou para fazer muitas das coisas que estamos fazendo na igreja hoje. Comecei a escrever esse livro há 2 anos e meio, O Chamado de Jesus. Porém, muitas coisas aconteceram em nossas vidas e começamos a ver frutos maravilhosos. Começamos a ficar ocupados, pessoas nasceram de novo, enviamos nossos times, novas comunhões em casas começaram, vimos milhares de pessoas nascerem de novo e começarem a seguir a Cristo. E por isso tem crescido por todo mundo e estivemos muito ocupados. Mas em janeiro de 2019, de repente sofremos uma grande perseguição na Dinamarca. Foi algo alucinante e nossa fundação ela foi toda abalada. Como muitas de suas fundações estão sendo abaladas nesse momento. Está sendo apenas de uma maneira diferente, e eu experimentei isso no ano passado, em janeiro. De repente, estivemos em todos os noticiários e experimentamos muita perseguição, várias agências do governo vieram até nós, e foi surreal permanecer de pé. Foi como estar de pé no cenário do fim dos tempos. Era como ler um livro de história de muitos outros países que experimentam perseguição, mas agora estava acontecendo comigo. Agora era em nosso país, na Dinamarca, era na Europa. E quando essas coisas alucinantes ocorreram, jornalistas disfarçados vindo com câmeras escondidas, mentiras, manipulações, ameaças, em todos os noticiários, foi quase como se eu estivesse todos os dias, durante 3 semanas nos jornais. E várias outras coisas aconteceram nesse mesmo tempo. Aconteceu que precisamos então deixar a Dinamarca. E viemos aos Estados Unidos, onde estamos agora procurando refúgio. E eles mudaram as leis na Dinamarca e tornaram muito difícil para mim, para os meus amigos também que estão lá. Obedecemos o que Jesus nos chamou para fazer. Mas você sabia disso? Deus ainda está no controle. E no caminho à América, senti que Deus falou comigo. Eu senti que Ele disse: Torben, você é um pioneiro e eu tenho te treinado. Você está experimentando isso porque você vai ajudar a igreja a se preparar para quando isso ocorrer com ela. Minha igreja não está pronta para o período em que a perseguição vai chegar, e ela vai chegar para todos. Portanto, senti que Ele disse: Torben, eu estou deixando você passar por essas coisas para que você ajude a minha igreja e a treine para que ela acorde. Porque o que você está passando virá sobre todo mundo.
Uau! Quão poderoso e quão pouco eu sabia naquela época que isso viria tão rapidamente. Como eu fui abalado naquele tempo, muitos estão sendo abalados agora. E você pode sentir um pouco disso, e isso é apenas o começo. Quando eu e minha família viemos aos Estados Unidos, viemos com 8 malas. Deixamos tudo para trás. Nosso centro de treinamento, amigos, familiares, tudo. Mas quando cheguei à América, senti que Deus disse: Torben, agora é chegada a hora de finalizar o seu livro. Eu tenho trabalhado no livro 2 anos e meio, como eu disse, mas eu não estava tendo tempo para finalizá-lo. Mas Deus disse: agora você precisa tirar um tempo e terminar o livro. E agora ele está aqui, ao mesmo tempo em que o mundo está enlouquecendo. Você acredita que isso é uma coincidência? Não é, de forma alguma. Esse livro está aqui para preparar a igreja para o futuro. Estamos aqui para nos ajudar a voltar à vida simples que temos em Cristo e para obedecermos o chamado que Ele deu a todos nós. O futuro será muito diferente do que é hoje. É um novo tempo, é um novo começo. Deus quer nos preparar para esse futuro. Ele quer que entendamos qual é o chamado dele. É o momento de começarmos com pequenos grupos, voltarmos às casas. É o momento de deixarmos de ser grandes, finos, deixarmos de ter igrejas enormes, onde as pessoas estão sentadas e com sono. Todas as igrejas irão morrer ou então irão se comprometer quando o dia da perseguição chegar. Todos nós fomos chamados para seguir a Jesus, chamados para servi-lo, para ministrar. Não apenas alguns, não apenas uns poucos pastores e líderes. Estamos agora perante uma grande colheita. Uma colheita que nunca vimos antes. E eu acredito que isso tem ocorrido juntamente a uma grande queda. E eu quero dizer que a grande colheita que nós veremos não virá por meio de um super evangelista, mas virá por meio de todos nós. Quando nós, como seu corpo, quando todos os membros de seu corpo começarem a obedecer o chamado de Jesus. E eu estou muito animado para isso. Como eu disse antes, junto a esse livro, farei um vídeo capítulo por capítulo. São 26 capítulos, 26 vídeos. E eu espero que você esteja preparado para isso. Eu espero que você esteja preparado para pegar esse livro. Você pode comprá-lo na Amazon ou então fazer o pedido pelo site, impresso ou como e-book. Pegue já o livro, leia-o junto a essa série de vídeos. Então juntos vamos começar a obedecer o chamado que Jesus deu a todos nós. Eu gostaria de dizer que se você não tem o dinheiro para comprar o livro, envie um e-mail e nós te daremos um código, porque eu quero que esse livro seja acessível a todos. Nós precisamos desse livro acessível. Precisamos que as pessoas se voltem e obedeçam ao chamado que Jesus nos deu. O texto na contracapa do livro é esse, e eu quero ler ele para você. As palavras de Jesus ainda têm o poder para transformar o mundo e para libertar as pessoas. Infelizmente, o problema que temos visto nos últimos 2000 anos é que a religião e as tradições dos homens puxaram lentamente as pessoas para longe da verdade simples e do chamado original de Jesus. O chamado de Jesus por Torben Sondegaard é um forte lembrete do simples, mas transformador e poderoso chamado que Jesus deu a todos nós. Através das palavras de Jesus em Lucas 10, Torben traz clareza e revelação sobre para o que realmente Jesus nos chamou. Ele mostra de uma forma simples como podemos obedecer ao chamado de Jesus e experimentar os mesmos frutos que a igreja viu no tempo dos primeiros discípulos. A colheita está pronta, mas os trabalhadores são poucos. Esse chamado, se você escolher obedecê-lo, irá transformar não apenas a sua vida, como também a vida de quem está ao seu redor. Jesus está te chamando. Você responderá ao chamado dele? A todos vocês que me ouvem, eu espero que estejam preparados para dizer sim ao chamado de Jesus. Compartilhem esse vídeo, compartilhem essas notícias e vamos obedecer ao chamado de Jesus. E veremos um avivamento como nunca vimos antes. Como eu disse anteriormente, esse chamado, se você escolher obedecê-lo, irá transformar não apenas a sua vida, mas também transformar vidas de quem estiver ao seu redor. Jesus está te chamando. Você aceitará o chamado dele? Vejo você numa próxima. Deus te abençoe. Tchau.